Leitura de hoje, livro do profeta Isaías, capítulo 38. Nós leremos versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei da mão do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei a esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá essas palavras que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol nos 10 graus que já havia declinado. Interessante essa passagem aqui. Para quem já vem acompanhando a nossa leitura diária no livro do profeta Isaías, vimos que Judá aqui, com o domínio do rei Ezequias, estava sitiada, cercada pelos sírios. Já não tinha esperança mais, porque o poder do exército sírio era muito grande naquela época. E nós vemos aqui um momento mais difícil ainda do que circunstâncias adversas da nossa vida, que é a morte. Olha, nesta vida, para tudo tem um jeito, enquanto a vida existe. Mas tem uma coisa, um momento que não existe solução, que é a morte. Quando a morte chega, aos olhos humanos, não há esperança. Quantos momentos nós vemos, nos deparamos de pessoas que recebem notícias como essa que o rei Ezequias recebeu. Às vezes nós vivemos na correria do dia a dia, na loucura deste mundo, correndo atrás das coisas deste mundo, e esquece que no piscar de olho tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Foi assim que aconteceu com o rei Ezequias. Recebeu um diagnóstico mortal, de uma enfermidade mortal, que a partir daquele momento os seus dias estavam contados para uma morte certa. Nós vivemos às vezes correndo atrás do vento, atrás de coisas aqui deste mundo, coisas que ficarão aqui, e esquecemos do principal, que é buscar a Deus. Confiamos tanto nas coisas deste mundo, na medicina, nos bens físicos, materiais, e esquecemos de confiar em Deus. Às vezes passamos o dia inteiro sem levar a nossa voz em oração a Deus, pelo menos para agradecer pelo presente, pela dádiva da vida. E Ezequias recebe essa notícia terrível. Além da sua cidade estar sendo sitiada a ponto de ser entregue, de ser dominada pelos sírios, também recebe
um diagnóstico de uma doença mortal. Só que a diferença de Ezequias aqui para os demais reis que Israel, que Judá teve, que Ezequias, mesmo sendo pecador, sendo falho, mas voltou seu coração a Deus. Foi obediente a Deus enquanto em vida. E ele eleva a sua voz a Deus em oração, se humilha perante a Deus como um pobre e um servo extremamente necessitado de Deus. É o que nós devemos fazer na nossa vida. Às vezes, quando as coisas estão tudo bem, a gente esquece de Deus. Esquece de louvar, de agradecer, de buscar a este Deus. E lembra de Deus só em situações difíceis. Não, nós devemos lembrar de Deus em qualquer situação. Nós temos que ser totalmente dependentes do Senhor em qualquer circunstância da nossa vida. E Ezequias volta o seu rosto e ora a Deus, a este Deus soberano, Criador dos céus e da terra, ao Deus de Israel, e pede para que Deus lembre dele pelas coisas que ele já fizeste durante a sua vida, andando no caminho de Deus, buscando-o o tempo todo, enquanto em vida. E Deus, ele atende a oração de uma pessoa humilde, de uma pessoa com o coração aquebrantado na sua presença, e manda Isaías dizer que acrescentaria mais 15 anos de vida. E como sinal, ele ainda opera um outro milagre. Ele faz retroceder a sombra que o sol fazia em um degrau que era visto como um relógio na época. Ainda opera mais um milagre. Este é o Deus de Israel. Este é o Deus criador dos céus e da terra. Este é o Deus que enviou seu Filho unigênito para salvar, perdoar o ser humano do pecado, sacrificar sua vida por nós, para nos dar a vida eterna. Devemos seguir a Deus. Não importa qual momento que nós estejamos passando, qual dificuldade que estejamos vivendo, Deus está no controle de todas as coisas. E Ele tem o poder para retroceder, para mudar o percurso da nossa história. Devemos voltar aos caminhos de Deus e o buscar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, entregar totalmente nossa vida a Deus e reconhecer o seu Filho Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador das nossas vidas. Não é fácil viver neste mundo, porque muitas coisas aparecem para nos desviar do caminho de Deus, principalmente as maravilhas que é apresentado, mas nós devemos entender que a vida terrena, ela é passageira, e que nós estamos aqui apenas como um peregrino, e que um dia nós iremos partir dessa terra e não levaremos nada daqui. Mas todos aqueles que estão em Cristo Jesus, este sim terá a vida eterna. Voltemos a Deus, busquemos a Jesus Cristo.